Olá, bom dia. Olá, bom dia. Acidente entre duas motos faz uma vítima na rodovia do Contorno. Priscila Coelho foi lançada contra um caminhão e não resistiu. O TN1 continua mostrando a realidade de quem precisa do transporte público. Ônibus sempre lotados, filas e passageiros sem máscaras. Ex-capa de revista masculina, conhecida como Pamela Pantera, fez foto com cobras dentro de um motel antes de ser presa. A garota de programa era procurada pela Justiça do Distrito Federal. Grupo de alerta salva motorista de aplicativo. Ela enviou mensagem de SOS. Colegas se mobilizaram e o passageiro desistiu do assalto, mas fez ameaça. Pega ladrão! Foi mais um grito de socorro. O dono de um prédio em construção tentava evitar o roubo de fios. A Agência Nacional de Energia Elétrica proíbe o corte de luz para famílias de baixa renda até o final do ano. Dona Honória, 109 anos. Depois de uma semana na UTI, ela volta para casa curada da Covid. A aposentada está entre os mais de 50 mil capixabas que venceram a batalha contra a doença. É agora no TN1. O TN1 começa com um grave acidente na rodovia do Contorno, em Cariacica. A vítima é uma motociclista de 34 anos. A moto, guiada por Priscila Coelho, se envolveu numa batida com outro motociclista. No impacto, Priscila foi jogada contra um caminhão e não resistiu. O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira. Priscila Coelho da Silva, de 34 anos, estava nessa motocicleta vermelha e acabou sendo atropelada por esse caminhão, conhecido popularmente como cavalinho. A equipe de socorro chegou a tentar reanimar a mulher, como mostra esse vídeo, mas ela não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal atendia uma outra ocorrência quando foi avisada do acidente. Segundo o agente, duas motos estavam no corredor quando tudo aconteceu. As duas motocicletas, havia um condutor em cada uma. A motocicleta da frente era conduzida por uma senhora e a de trás por um homem. Quando eles trafegavam, devido ao fluxo intenso entre os veículos, quando eles estavam ao lado de um cavalo trator, eles acabaram colidindo. As duas motocicletas colidiram e os condutores vieram ao chão. Nisso, a condutora acabou rolando para debaixo do caminhão trator, vindo a ser atropelada por ele. O trânsito foi interrompido para o atendimento da ocorrência. A perícia da Polícia Civil chegou em seguida. E logo depois, os familiares se depararam com a cena. O motociclista que conduzia essa outra motocicleta que acabou se envolvendo nesse acidente é um agente penitenciário de 61 anos. Ele estava indo para o trabalho ali no Xuri quando acabou acontecendo essa fatalidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda não há como dizer quem foi o culpado desse acidente. Como foi tudo muito rápido, a única testemunha, no caso, é o condutor da moto. Ele só lembra dele bater na moto e cair ao chão. Ele não lembra mais detalhes. Então, assim, as duas motos colidiram, os condutores vieram ao chão e a mulher veio a ser atropelada pelo veículo que trafegava. O trânsito ficou congestionado para quem seguia no sentido Serra Cariacica, no Contorno. O motorista do caminhão não quis gravar entrevista porque estava muito abalado. Ele disse que em 20 anos de profissão, essa foi a primeira vez que se envolveu em um acidente com morte. O agente da PRF deixou um recado, uma orientação para os motociclistas. Motocicletas são veículos muito perigosos, oferecem pouca segurança aos seus condutores. Um descuido e a pessoa vai ao chão e um veículo passa por cima, igual aconteceu aqui. Então o nosso alerta é que os motociclistas não usem o corredor, trafeguem na faixa de rolamento, porque o menor descuido pode ser fatal. A pista foi liberada por volta das 8 da noite, quase 3 horas depois do acidente. Pois é, gente, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Ônibus lotados, filas enormes e pessoas sem máscaras. Além disso, a fiscalização não estaria acontecendo nos terminais. E os frascos de álcool e sabão estão sempre vazios. Pois é, George, são apenas algumas reclamações de quem depende do transporte público aqui na Grande Vitória.
Entrar num coletivo tem se transformado em medo. Medo de pegar o coronavírus. Mais um dia de trabalho, mais um dia de encarar ônibus e terminal lotados. Quem passa pelo terminal de Vila Velha, então, coragem. Por aqui, as orientações de distanciamento social ficam só no papel mesmo. Roseli, que pega 6 ônibus por dia, sabe bem disso. Eu saio de Santa Paula todo dia de manhã cedo, é 3 ônibus para mim chegar no trabalho e 3 para voltar. Lotado, a superlotação. Impossível, né, fazer distanciamento desse jeito. É todo dia a mesma coisa, a gente não tem recurso, não tem solução. Com essa aparente redução na oferta dos coletivos, olha só o que acontece. O vídeo foi feito por um telespectador do TN. O ônibus está tão lotado que não deu nem para passar pela roleta. Aglomeração, espaço pequeno, pandemia, não tem jeito. O resultado é gente ficando doente. Grande parte das pessoas que contraiu a doença pode ter se contaminado aqui dentro do ônibus, onde é impossível manter o distanciamento social. É isso que mostra uma das fases do inquérito sorológico. A pesquisa aponta que quase 30% dos capixabas que tiveram a Covid-19 precisaram passar pelo menos 30 minutos aqui dentro do transporte coletivo. Quem está no terminal de Vila Velha todo dia garante que a fiscalização não funciona. Os ônibus chegam e saem com passageiros em pé a todo momento. Todo dia, superlotação. Tanto dos bairros como no terminal, os ônibus estão saindo lotados. É complicado até de poder ir trabalhar nessa pandemia aí, esse negócio aí correndo risco. É, meu amigo, e pode tratar de usar seu próprio álcool para se proteger mesmo, porque pelo terminal não tem não, viu? O único dispensador de sabão que encontramos no local estava assim, ó, vazio. Outro jeito de tentar fugir do coronavírus é usando a máscara. Bom para Daniele, que está vendendo bastante. A venda tem sido boa, graças a Deus, tem saído direitinho. As pessoas sempre procuram trocar de máscara, sempre estão comprando mais máscara. Tem cliente meu que praticamente todo dia leva às vezes 2, 3 máscaras. Na última sexta-feira, o Ministério Público notificou o governo para que sejam tomadas mais medidas para evitar a contaminação dos passageiros. Enquanto isso, eles seguem aguardando ansiosamente pelas melhorias. Então tem que ver com o governo aí, governador, para dar um jeito nos ônibus, botar mais ou menos na linha para melhorar para a gente, fica difícil. Olha, gente, tá para lá de complicado, né? Ao longo dessa pandemia, eu te pergunto, Jorge, quantas reportagens nós já fizemos mostrando essa mesma situação? A gente recebe vídeos, pessoal, praticamente todos os dias de trabalhadores assim, ó, que vão para o trabalho, voltam do trabalho, exatamente como vocês estão vendo, em filas nos terminais, ônibus feito sardinha, é exatamente isso. O que adianta fazer distanciamento social, fazer campanha nas praias, para ninguém aglomerar nas praias e deixar o transporte público dessa forma? Aliás, é importante fazer esse levantamento e nós também já estamos recebendo reclamações, Ingrid, de passageiros que não só nos terminais, mas nos pontos da Grande Vitória, que acompanham as passagens dos ônibus, né, que tem que pegar os ônibus, que antes esperavam ônibus que passavam de 20 em 20 minutos e agora o próprio aplicativo já mostra esses ônibus passando de 50 minutos a 1 hora. Então, realmente, o próprio aplicativo está mostrando que tem menos ônibus circulando. Não é só quem sai dos terminais que está comprovando isso. Então, menos ônibus circulando e hoje, inclusive, o jornal A Tribuna trouxe na capa que depois que finalizou esse rodízio no comércio, 150 mil usuários estão usando o sistema Transcol. Então, quer dizer, mais gente na rua, mais gente circulando e menos ônibus. Aí não dá, né? E apesar dos relatos que vimos na reportagem, a CETURB diz que dentro dos terminais, a fiscalização atua recomendando que as pessoas não embarquem em veículos que já estejam com a lotação de bancos. Além disso, o sistema Transcol vem adotando uma série de medidas para diminuir o risco de contágio no transporte coletivo. Entre elas estão reforço na higienização dos coletivos e desinfecção diárias dos terminais. Até agora foram gastos cerca de R$28 mil com a compra e reposição de materiais para a manutenção dos equipamentos. Infelizmente, de acordo com eles, atos de vandalismo têm acontecido com frequência. E realmente, esses atos têm acontecido, mas o que todos os usuários pedem é mais ônibus nas ruas.
A gente fala agora da ex-capa de revista masculina presa em Vitória. Ela ficou nua na recepção do hotel na hora em que foi detida. Conhecida como Pamela Pantera, ela era procurada pela Justiça do Distrito Federal, acusada de envolvimento com tráfico de drogas. Antes de ser presa, Pantera fez fotos com cobras dentro de um motel na Serra. As câmeras de segurança do hotel registraram o momento em que Flávia Tamayo chega ao local às 11h45 da noite. Em seguida, um homem com camisa de time se aproxima e entra no prédio praticamente junto com ela. Ele é o delegado da Polícia Civil Capixaba, Rafael da Rocha Correia. Na recepção, o delegado se identifica, faz a abordagem e dá a voz de prisão para ela. Após o momento que nós demonstramos para ela que ela realmente deveria se dirigir para a sede da primeira delegacia regional, foi aí que ela percebeu que realmente não tinha mais saída, que ela estava presa. Então, nesse momento, num lapso psicológico dela, ela levantou o vestido que ela estava usando, ela não estava usando calcinha, ela levantou o vestido até a altura dos seios e começou a gritar e se debater no saguão do hotel. Nós conseguimos imobilizá-la com a ajuda de uma policial do sexo feminino. Flávia levava uma vida de glamour, luxo e ostentação. Com 22 anos, conquistou fama internacional ao ser capa de revistas masculinas no Brasil e na Europa. Atualmente, trabalhava como acompanhante de luxo e ficou conhecida no ramo da prostituição como Pamela Pantera. Mas toda essa vida de fama chegou ao fim aqui na capital do Espírito Santo. Flávia estava em Vitória para realizar compromissos profissionais, mas já vinha sendo investigada pela Polícia Civil de Brasília por fazer parte de uma organização criminosa formada por garotas de programa. Elas atuavam na comercialização de drogas para clientes com alto poder aquisitivo. Entre os entorpecentes vendidos pelo bando estaria cocaína e droga sintética. A modelo aproveitou a vinda ao Espírito Santo para fazer um ensaio fotográfico. O profissional seria um capixaba bastante conhecido. Ela entrou em contato com ele por telefone e escolheu o motel onde as fotos foram tiradas. O ensaio começou no final da tarde de ontem e durou 4 horas. Até uma serpente foi utilizada nas fotos, segundo o profissional capixaba, com a autorização de uma bióloga. O levantamento preliminar foi realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que é responsável pelas investigações. A partir do momento que eles tiveram a informação de que essa pessoa estava em solo capixaba e em nossa capital, foi realizado contato comigo e nós começamos a fazer os primeiros levantamentos. E assim que nós descobrimos que ela poderia estar em um hotel da orla da praia de Cambori, nós passamos a realizar levantamentos. E após cerca de 8 a 9 horas de diligências e campanas, nós conseguimos localizar e realizar o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra essa cidadã. Foi uma interação entre a Polícia Civil do Distrito Federal com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. As polícias civis hoje, elas se falam, elas trocam informações. Flávia foi conduzida para a primeira delegacia regional de Vitória. Com ela foi apreendida pequena quantidade de droga para consumo próprio e dinheiro. Ela foi autuada e já está no presídio. Pois é, gente, na verdade a Flávia fez um ensaio fotográfico com as cobras no motel na segunda-feira. E ontem ela foi levada para o presídio feminino de Cariacica. Uma motorista de aplicativo viveu momentos de tensão durante uma corrida. O passageiro, na verdade, era um assaltante que fez várias ameaças durante o trajeto. O crime só não aconteceu porque a mulher conseguiu pedir ajuda a outros motoristas através de um grupo de WhatsApp. A partir daí, foi uma verdadeira corrida contra o tempo para salvar a vítima. A motorista de aplicativo de 36 anos, que tem medo de se identificar, passou por momentos de pânico depois de aceitar uma corrida no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Fui até o local, quando eu cheguei até na frente dele, eu não consegui mais fugir, porque era uma rua sem saída, e já vi que o rapaz estava com outras intenções. Eu não sei dizer se era embriagado ou se era drogado, eu não sei dizer exatamente como é que ele estava em relação... Mas eu vi que poderia acontecer alguma coisa. Enquanto o passageiro suspeito estava aqui no banco de trás, a motorista conseguiu agir rápido. Pelo celular, ela emitiu um alerta, um pedido de socorro para um grupo com amigos que também são motoristas por aplicativo. A partir daí, começou uma verdadeira corrida para se salvar do perigo. Os outros membros do grupo tentavam fazer contato com a motorista e acompanhar a localização dela. Foi o que livrou a vítima.
Então a gente começamos a ficar preocupado, né? Porque poderia acontecer com ela, porque hoje a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer com o motorista de aplicativo. A gente sai de casa, mas a gente não sabe se a gente vai voltar. Começamos a ligar para ela, aí ela começou a bater farol e as pessoas começaram a seguir. Incansavelmente eles começaram a me ligar para saber se estava tudo bem, se estava correndo alguma coisa. Porém, o passageiro não deixava eu atender. Ele falava, não atende o telefone. Teve um momento que as ligações não paravam desses meus amigos, que eu peguei e falei para ele, eu falei assim, olha, se você não deixar eu atender, eles vão ligar para a polícia e a polícia vai chegar aqui em instantes. Percebendo que não conseguiria concluir o assalto, o criminoso decidiu encerrar a corrida nesta rua em Itapuã, região conhecida como Rua do Lixo. Ele saiu do carro, deixando uma ameaça. Pegou e falou, dessa vez você se safou. E saiu correndo. O grupo que evitou o crime foi criado pelos motoristas nesse aplicativo de mensagens. Tem cerca de 20 participantes que criaram códigos para pedir ajuda em situações de perigo. Esse é o único jeito que encontraram para se proteger. Na semana passada, um motorista de aplicativo de 21 anos foi rendido por um criminoso na Leste-Oeste e sequestrado no porta-malas do próprio carro. Ele só conseguiu se salvar com a ajuda da Guarda Municipal. Foi medo, fiquei sem reação e achei que eles iam me matar. O medo é constante para quem depende desse trabalho para sobreviver. Na verdade, se não fosse por meio do nosso grupo de WhatsApp, eu com certeza teria sido assaltada ou teria feito alguma coisa. Porque o nosso medo maior hoje em dia de ser motorista de aplicativo não é nem perder o dinheiro do dia que a gente faz, que também é muito triste, né? É perder a vida, porque hoje em dia a maldade está tão grande que o nosso maior medo é esse, perder a vida durante um assalto desse tipo. Olha, em relação aos mecanismos de segurança do aplicativo, a Uber não respondeu à nossa demanda. Já a Polícia Militar informou que faz o policiamento ostensivo, abordando todos os tipos de veículos. Muitas vezes, os policiais têm dificuldade para identificar que se trata de um motorista de aplicativo, já que a maioria dos carros não tem nenhum tipo de identificação. Pessoal, esse não é um caso isolado. A insegurança preocupa o Sindicato dos Motoristas de Aplicativos. A Tainá Lopes conversa ao vivo com o representante da categoria. Boa tarde para vocês, Tainá. Ingrid, boa tarde a você, ao George, a todos que nos acompanham. É exatamente isso. Inclusive, nesse período de pandemia, o sindicato conseguiu visualizar um aumento aí de 50% no número de casos de crimes relacionados, colocando aí os motoristas de aplicativo como vítimas nessa situação. Aqui ao meu lado, o Gessé Júnior, ele que é o presidente da Sintapes, o Sindicato dos Trabalhadores que atendem nos aplicativos do Espírito Santo. O que contribuiu para esse aumento na sua avaliação, Gessé? Boa tarde. Uma das coisas que contribuiu foi o aumento da circulação das pessoas gradativamente depois da pandemia. Eles começaram a fazer a opção de veículos de deslocamento de forma individualizada. E o aplicativo ainda recebe pagamento em espécie dessas viagens. Então virou uma alternativa que nos levou aos 4 cantos da Grande Vitória, nos deixando cada vez mais vulnerável, porque nós também precisamos defender as nossas condições de trabalho, mas às vezes colocando em risco o nosso próprio patrimônio e as nossas expectativas para poder ter um bom atendimento para o cidadão. Para você que está em casa compreender, o que o GC está querendo dizer é que com os ônibus adotando ali os cartões de embarque, retirando a necessidade de pagar em dinheiro, o foco dos criminosos acabou mudando. E aí tornando os motoristas de aplicativo que ainda aceitam esse pagamento de espécie como alvo principal. É o que nós temos percebido, porque os relatos acontecem sempre em grupos e como não há vítima fatal, os registros não são repassados para a gente. Então a gente percebe um aumento da incidência desse tipo de crime contra motorista de aplicativo e contra o entregador de aplicativo também. Agora, Gessé, o que o sindicato tem buscado junto aos órgãos públicos para mudar essa estratégia de segurança, buscar algo que seja mais focado na atividade de vocês e o que não tem sido feito nesse sentido? Olha, nós temos a Frente Parlamentar de Apoio ao Motorista de Aplicativo, que tem auxiliado na discussão com as empresas. Mas há muito ainda a ser discutido com o poder público, que tem um papel fundamental nessa discussão de mobilidade urbana e principalmente na questão do acesso do cidadão a essa condição
constitucional do direito de ir e vir, ofertada hoje pelos aplicativos. Então nós estaremos sempre alertas e pedindo ao poder público e, no que for possível também, fazendo as petições ao Ministério Público para que possa nos auxiliar nesse momento tão delicado para a nossa sociedade, para a nossa categoria. E só para a gente finalizar, a gente deixa um recado importante aos motoristas de aplicativos que forem vítimas, né, da violência urbana, que registrem as suas ocorrências, porque isso auxilia até mesmo nessa busca pelo sindicato, quando se exige mais segurança, um trabalho mais focado para a categoria. Então vou pedir você para finalizar com essa orientação, por favor. Olha, nós temos o nosso e-mail, sintaps@gmail.com, e se vocês quiserem, além das operadoras que recebem cópia do boletim de ocorrência, podem encaminhar também para o sindicato para que nós possamos fazer o acompanhamento e no tempo oportuno nós estaremos procurando a Secretaria de Segurança Pública para fazer um acompanhamento mais apurado das ocorrências que têm acontecido contra os trabalhadores que atendem por aplicativos aqui no Espírito Santo. Gessé, muito obrigada pela sua participação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Tainá. Obrigada pela participação de vocês. Pega, ladrão! Foi assim que o dono de um prédio em construção começou a gritar e pedir socorro depois que um bandido roubou fios do edifício. Olha, Ingrid, essa reportagem chama muita atenção. O alarme disparou e, ao chegar ao local, ele conseguiu flagrar o suspeito com um carrinho cheio de fios. E vejam só, sabe onde eles estavam depois dessa confusão? Em frente ao departamento de polícia. E aí, claro, os policiais saíram e conseguiram fazer aquele fuzuê. Vamos ver. A obra é essa que fica no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Uma construção de 5 andares, que tem sido alvo constante de furtos. O proprietário informou à polícia que só na última semana foram 4. Ontem, quando o alarme tocou, por volta das 10h30 da noite, ele conseguiu chegar a tempo de ver o ladrão levando o produto do furto. O ladrão foi seguido e um bate-boca entre ele e a vítima aconteceu. E vejam só, em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os policiais que estavam de plantão ouviram muita confusão e gritaria do lado de fora da DHPP e vieram saber o que estava acontecendo. Encontraram aqui na frente um andarilho com um carrinho de supermercado. Dentro deste carrinho, fios de cobre, de dutos de ar-condicionado e também fios de energia elétrica. O homem estava segurando uma pedra e iria agredir ao motorista do carro que tinha parado aqui gritando "pega ladrão". Foi nessa hora que os policiais interviram e acabaram descobrindo que todo o material que estava dentro daquele carrinho tinha sido furtado de uma obra lá em cima, bem perto aqui da DHPP. Os policiais conseguiram evitar a agressão. O ladrão foi preso e autuado pelo delegado de plantão por furto qualificado. Ele é da Bahia e não teve a identidade confirmada. O proprietário não quis gravar a entrevista, mas só de fios teria levado um prejuízo de R$ 400, fora o prejuízo que será contabilizado na obra. Você imagina a cena que aconteceu ali, né? Fuzuê generalizado, né? Por favor. Como a gente viu, o suspeito acabou detido. Vamos ao vivo para Viana. O repórter Felipe Chicarino acompanha a distribuição de cestas básicas para famílias que já foram cadastradas. Mas como o morador do município que ainda não foi cadastrado pode ter acesso a esse benefício, hein? Felipe Chicarino conta pra gente. Muito boa tarde para você, Felipe. Oi, Ingrid, boa tarde para você, boa tarde, George, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. É só a audiência de vocês que faz sentido para a gente estar aqui, muito obrigado. É isso aí, a gente está aqui em Viana, mais especificamente, geograficamente, no bairro Campo Verde, aqui no CRAS, onde está rolando essa entrega de cestas básicas. São 5.000 cestas básicas que serão entregues em 3 dias. Essa entrega começou ontem, terça-feira, numa região de Viana. Hoje é aqui na região de Campo Verde. E na próxima segunda-feira, essa entrega vai continuar. Ela acontece aqui no CRAS, o pessoal chega, né? Esse cadastro já foi feito anteriormente pela Prefeitura, pelo site da Prefeitura, pelo viana.es.gov.br. Essa galera se cadastrou, né? Teve, então, para poder ter acesso a essa cesta básica. Essas cestas básicas aqui, ó. A Priscila, que é subsecretária de Assistência Social aqui do município, vai falar com a gente. Priscila, boa tarde. Que cesta boa é essa, hein?
Boa tarde, Felipe. Pois é uma iniciativa do governo, né, do município, o governo municipal, de adquirir essas 5.000 cestas para atender a todas as famílias vianenses que precisarem de alimentação por conta da pandemia, né? Ali na minha abertura eu adiantei um pouco que essas inscrições elas foram feitas previamente, né, no site da prefeitura. Isso. Então vocês fizeram esse cadastro e esta semana acontece a entrega dessas 5.000 cestas. Ontem foi em qual região? Ontem a gente fez a entrega na região de Marcílio de Noronha, que abrange os bairros Canaã, a Grande Marcílio, o bairro Primavera e a Grande Universal. E hoje, quarta-feira, são vários bairros aí. Posso te ajudar aqui? Ó? Pode. Quais são os moradores que têm direito, que já fizeram o cadastro, né? Qual é o bairro? Os bairros? Quais os bairros, né? Campo Verde, Tanque, Soteco, Vale do Sol, Caxias do Sul, Guaritas, Coqueiral de Viana, Arlindo Vilasque, Vila Betânia, Nova Betânia, Morada de Betânia, todas as Betânias juntas e misturadas, e também o bairro Areinha. Você estava me dizendo, né, antes da entrada, que esta aqui é uma das regiões de maior vulnerabilidade social, uma das regiões, né, de maior vulnerabilidade. Então essa cesta vai fazer diferença na casa de muita gente, né? Sem dúvida. Aqui na região que os CRAs de Campo Verde e Vale do Sol atendem, é uma região de muita vulnerabilidade social e assim também como uma grande população. Da mesma forma que lá na região do CRAS de Marcílio. É a grande concentração de população de Viana. E aí essa cesta nossa, né, contém vários itens, incluindo carne, leite, biscoito. Ela vai atender, com certeza, suprir a necessidade primeira, né, de alimentação das famílias. Agora, subsecretária, para as pessoas que estão nos assistindo, eu não fiz o cadastro no site, não tem como conseguir essa cesta, são 5.000 cestas. Para quem não fez o cadastro, estas cestas aqui, eles não vão conseguir ter acesso, mas vai rolar outro cadastro, né, para que sejam distribuídas outras cestas? Corretamente. Nos próximos dias, nós vamos estar abrindo novamente, lá no site da Prefeitura, o cadastro. E como a gente fez da outra vez, quem não tem acesso à internet, a gente atende por meio de telefone, a gente disponibiliza nos CRAS, na Central do Cadastro Único, na própria Secretaria de Assistência, os servidores para que atendam as pessoas que não têm acesso à internet para poder fazer a inscrição. E eu estava notando aqui, viu, Ingrid e George, compartilhar essa curiosidade com vocês, a cesta básica tem até carne seca. E carne seca se tornou uma iguaria e muito cara, viu? Você vai comer um pastel por aí, o pastel mais caro que tem é o pastel de carne seca. Mas quando eu morava lá no interior de São Paulo, situação complicada, mega inflação dos anos 80, você lembra, George, que você tem quase a mesma idade que eu? A gente comia muita carne seca em casa, né? Neuzinha fazia carne seca porque era mais barata. A carne seca com batata, carne seca frita, carne seca cozida, era overdose de carne seca em casa. Mas é muito bom e é legal as pessoas terem esse direito também, né, subsecretária? Sim, com certeza. A gente fala assim que a nossa cesta, ela é básica mesmo, porque a gente tem aqui, né, os alimentos que são ricos em carboidratos, a gente tem as proteínas, então assim, é muito bem balanceado, né, para atender às necessidades da população. Então, para os próximos dias já há novas inscrições, né? Isso, para as pessoas ficarem ligadas aí nas nossas redes sociais da Prefeitura de Viana, o site da Prefeitura, Facebook, Instagram, nós vamos estar divulgando o período das novas inscrições para as pessoas que precisam e que são moradoras de Viana fazerem a inscrição para receber a cesta. Muito obrigado pelas informações, subsecretária. Nada, eu que agradeço. Ótima quarta-feira para você. Então, anota o telefone aí, ó, se você quiser mais informação ou mais informações sobre a entrega de cestas. É o telefone 21 24 67 79. Vamos repetir o telefone? 21 24 67 79. A subsecretária falou das novas inscrições e elas vão ser feitas, então, no site www.viana.es.gov.br. O amigo do TN que está nos acompanhando aí, quiser fazer uma carne seca gostosa para chamar a gente para almoçar, a gente vai mostrar, tá? Aqui a gente não tem vergonha, não. É isso aí, Ingrid, George, vamos lá. Tá que delícia, dá pra fazer até uma feijoada, né? Gente, cesta super rechonchuda. E vamos combinar, você falou da carne seca feijoada no feijão, uma delícia. Escondidinho de carne seca acebolada para um tiragosto. Fala sério. Já tá pensando no fim de semana, você, hein? Gente, eu adoro, eu acho metade da semana, eu também, quem não gosta, né? Não é? E olha só, a gente tá vendo aí, a gente acabou de ver tanta gente precisando de ajuda, né? Mas vejam só que exemplo, na verdade, que mau exemplo.
A primeira-dama da cidade de São Domingos do Norte solicitou e recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Luciene Trevisani recebeu 2 parcelas do benefício, totalizando R$ 1.200. Ela diz que levou em consideração o fato de ser microempreendedora individual e ter a renda prejudicada pela crise. O que ela não levou em conta foi o salário do marido. O prefeito Pedro Pão recebe por mês R$ 12.900. Diante da polêmica, a primeira-dama devolveu o dinheiro e pediu desculpa. Disse lamentar não ter entendido a legislação. Lembrando que o programa foi criado para ajudar brasileiros que tiveram a renda prejudicada pela pandemia do coronavírus. Fala sério, né? Um péssimo exemplo da primeira-dama, né? Que fique bem claro esse recado. Auxílio emergencial é para quem está sem renda, gente. E aqui no estúdio, mais uma vez, está o superintendente de rede da Caixa, o Denis Matias. O pagamento do auxílio emergencial agora é de acordo com a data de aniversário do beneficiário. E aquele problema de sempre, gente reclamando da dificuldade para receber. Bom dia, quer dizer, ou melhor, boa tarde, Denis. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Ingrid. George, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar respondendo. Muita gente vai ter que fazer como a primeira-dama, devolver o dinheiro do auxílio? O Ministério da Cidadania, que é o órgão gestor do auxílio emergencial, criou uma ferramenta, uma plataforma para aquelas pessoas que receberam indevidamente o auxílio possam fazer a devolução do recurso. É importante fazer ali o cadastro das informações, gerar um boleto e pagar e devolver esse recurso público para que seja efetivamente destinado a quem tem o direito. Agora, como é que está essa questão do pagamento, não é? Muita gente está tendo uma dúvida sobre que o pagamento está entrando, mas as pessoas não estão conseguindo tirar o dinheiro. Mas isso tem uma explicação, não é isso? O dinheiro só vai ficar disponível em determinadas datas, mas agora as pessoas podem usar esse dinheiro de outras formas. Por que isso acontece? Exatamente. Hoje o auxílio emergencial já contempla como beneficiários quase 66 milhões de brasileiros. O cálculo que a gente faz é que de cada 10 brasileiros adultos, 8 estarão recebendo algum auxílio do governo federal, seja o auxílio ou o saque emergencial do FGTS, por exemplo. Então, por conta disso, é necessário que se faça um escalonamento do pagamento. A Caixa criou a condição de recebimento dos valores através do aplicativo Caixa Tem, um aplicativo que passou por diversas atualizações e que, para a gente possa ter um recebimento de maneira escalonada, ele primeiro tem o crédito dos valores no aplicativo Caixa Tem, na poupança social digital, seja os beneficiários do auxílio, como também os do saque emergencial do FGTS. Nesse primeiro período, ele pode fazer as movimentações eletrônicas, como a utilização do cartão de débito virtual, pagar boleto, pagar uma conta de luz, enfim. Isso tem sido hoje a metodologia preferida dos brasileiros que são beneficiários do auxílio, porque 85% das transações desses recursos estão acontecendo pelos meios virtuais, talvez por conta da pandemia e o isolamento social. E há um segundo calendário, sempre definido também pelas datas, né? Quando a Caixa divulga o calendário, ela divulga a informação do crédito na poupança social digital e o calendário seguinte é onde ele pode fazer a movimentação em espécie, o saque do recurso ou a transferência bancária. Então isso que pode causar um pouco de dúvida, as pessoas acompanham ali a data do crédito, acham que já podem fazer o saque do recurso, mas precisam aguardar essa segunda data que é divulgada sempre e dessa vez a Caixa optou em organizar esse calendário para ficar um entendimento mais simples, dividindo por ciclos de pagamento pelo mês de aniversário. Então hoje, por exemplo, dia 22, iniciamos o pagamento dos beneficiários nascidos em janeiro, independente de quando ele foi aprovado, e os que foram aprovados lá no início estão recebendo a 4ª parcela agora. Tivemos também uma tranche de aprovados recentes, nos últimos dias, que receberam a primeira parcela, mas todos os nascidos em janeiro, independente de quando foram aprovados, recebem o seu benefício nessa mesma data, que é hoje, dia 22, e vão poder movimentar para saque em espécie a partir do sábado, dia 25. Essa foi a organização que se buscou aí para simplificar o entendimento e as pessoas também poderem se planejar. Vou começar com perguntas que chegaram para a gente pelo WhatsApp. Olha só, começar com a pergunta da Érica, colocou: boa tarde, poderiam comentar sobre as pessoas que tiveram o auxílio emergencial bloqueado depois de ser aprovado e não conseguem devido à atualização do aplicativo? O que está acontecendo com a Érica?
pergunta muito importante, Ingrid, que a Érica fez. Existe um esforço muito grande para que a gente tenha um aplicativo disponível, estável e, ao mesmo tempo, ele esteja blindado de fraudes, né? A gente tem que o recurso ele tem que chegar a quem efetivamente precisa. E foi identificado nas investigações que a Polícia Federal tem feito e a Caixa tem colaborado de maneira muito intensa para que se evite qualquer tentativa de acesso aos dados pessoais, enfim. Então, quando se fez essa identificação dos procedimentos que poderiam trazer alguma fragilidade, uma quantidade de beneficiários tiveram seu benefício previamente bloqueado para que pudéssemos identificar se de fato quem estava movimentando aquela conta no aplicativo Caixa Tem era o verdadeiro titular e o beneficiário. Então essas pessoas tiveram essa informação no próprio aplicativo e direcionamos para que elas buscassem a nossa agência e pudessem ali se identificar com a sua identidade e a gente faz o desbloqueio na hora, em cerca de 15 minutos ela pode voltar a movimentar. Então tem de fato um volume de bloqueios que foi feito preventivamente. Não é um percentual muito significativo, mas quando a gente fala de um programa que abrange cerca de 66 milhões de brasileiros, é sempre muita gente, por menor que seja o percentual, mas que estão sendo atendidos desde segunda-feira nas nossas agências. Então, e quem nesse foi caso, lá... licença, é necessário que as pessoas vão... Nesse caso, a pessoa precisa ir à agência. Exatamente, Ingrid. Nesse caso, se a pessoa teve o benefício bloqueado ou o acesso ao aplicativo bloqueado, é um bloqueio preventivo, basta ela ir a qualquer uma das nossas agências, com a sua identidade, o atendente vai identificar que ela é efetivamente aquela pessoa que tem o direito ao benefício e que vai movimentar, a gente desbloqueia, cadastra os dados pessoais dela e ela em 15 minutos já pode voltar a movimentar sem nenhum problema. Então, começou, a Ingrid tem mais perguntas ali sobre o auxílio emergencial, mas eu queria também perguntar sobre o FGTS, não é? Nessa última segunda-feira, os nascidos em abril começaram, quem optou por isso, né? Na verdade, todos, depois eles podem devolver, quem não quiser, o dinheiro do FGTS, os R$ 1.045. Só que muita gente estava aguardando esse dinheiro se entrar na conta, mas ele não entrou, né? Tiveram essa dificuldade aí desse dinheiro. Ao entrar no aplicativo, verificaram que eles tinham que fazer uma atualização, né? E quando fizeram essa atualização, o dinheiro foi definido em outras datas. Por que isso aconteceu? Jorge, o próprio pagamento do saque emergencial do FGTS, ele segue uma sistemática muito parecida com a do auxílio emergencial, onde é feito o crédito na poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, e também define uma data seguinte para movimentação em espécie. A Caixa fez de maneira automática e centralizada a abertura de poupança social digital para todos os brasileiros contemplados com o FGTS, a possibilidade desse saque emergencial. Ocorre que, eventualmente, algumas contas de FGTS não têm todos os dados cadastrados, como, por exemplo, a informação do CPF, que é essencial para a abertura de uma conta, mesmo uma poupança social digital, o beneficiário tem que ter um CPF regular registrado. Então, nesses casos específicos, caso algum trabalhador baixou o aplicativo Caixa Tem, não identificou uma poupança social aberta automaticamente com o valor já depositado, ele vai ao aplicativo do FGTS, disponível nas lojas Android, iOS, é importante que baixe exclusivamente os aplicativos oficiais da Caixa e faça essa atualização cadastral e aí ele entra no novo ciclo, né, numa nova data, para que esse valor saia da sua conta do FGTS e fique disponível para ele movimentar. Vamos responder a dúvida da Fábia. Mandou mensagem para a gente, ela é de Serra Dourada. Pede para falar sobre a dificuldade para sacar o dinheiro da suspensão de contrato. Aí ela fala, a gente chega na agência e ninguém sabe onde o dinheiro está, nas lotéricas também não. É importante a gente esclarecer, né? A gente tem hoje alguns programas que foram estabelecidos pelo governo federal para o combate à pandemia. O auxílio emergencial é o maior deles e como eu disse, contempla quase 66 milhões de brasileiros. Temos o saque emergencial do FGTS, que também é operacionalizado pela Caixa, e temos o conhecido bem, né, o benefício emergencial de preservação do emprego, que é a situação onde a empresa comunica o pagamento parcial do salário do trabalhador e ele recebe essa complementação pelo governo federal. Esse programa ele é operacionalizado prioritariamente pelo Banco do Brasil e para aquelas pessoas, né, que houve a necessidade de pagamento através do aplicativo Caixa Tem, são direcionadas para a Caixa. Então pode acontecer
né, desse benefício, do exemplo que nós trouxemos aqui, dele estar no Banco do Brasil. E aí, eventualmente, essa informação não veio para a Caixa, que não é o órgão gestor do bem, e a gente não conseguiu identificar nem na loteria, nem na agência. A orientação que a gente faz é que procure uma agência do Banco do Brasil para verificar se esse benefício está disponível lá, e o Banco do Brasil também fez abertura automática de contas para disponibilizar para essas pessoas. E qualquer dificuldade, no próprio site do Banco do Brasil também tem um site de consulta, uma informação onde ela pode identificar se o valor dela está disponível e como é que ela faz para movimentar. É importante falar isso, quando a gente vai à Caixa, né, então tem a disponibilidade também no Banco do Brasil nessas situações. Isso. O bem, né, especificamente, que esse benefício aí, quando a pessoa recebe parte do salário pela empresa e o restante complementado, tem o Banco do Brasil também como agente pagador desse processo. E a gente tem registrado aqui, né, George, algumas filas, né, em frente à Caixa. Há necessidade de filas? Por que elas voltaram a acontecer em alguns momentos? Exatamente pelo que nós conversamos no início aqui da nossa entrevista. Esse bloqueio preventivo que a Caixa fez, né, ele obrigou algumas pessoas a irem presencialmente à agência para se identificar. Então tivemos filas na segunda-feira, bem menores ontem, hoje ainda menores. Hoje temos fila pontualmente em algumas agências aqui do estado que estão sendo geradas por essas pessoas que precisam ir lá se identificar para que a gente faça o desbloqueio. A gente acredita que nos próximos dias a gente consegue atender todas essas pessoas, desbloquear todos os que são devidos o desbloqueio, e o atendimento vai continuar como estávamos fazendo nos últimos meses, né, sem aglomerações, sem grandes filas, porque esse foi o grande esforço que a Caixa fez, e o calendário simplificado, ele visa isso, né, visa trazer um escalonamento do pagamento para que as pessoas não tenham que enfrentar filas aí para movimentar o seu recurso. Tá certo, Denis, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez pela simpatia e esclarecimentos. Obrigado, Jorge, Ingrid, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. E olha, continua internada na UTI de um hospital de Vila Velha a deputada estadual Janete de Sá. Janete teve complicação durante o tratamento para a Covid. Ontem à tarde foi internada com forte dificuldade na respiração e precisou ser transportada de ambulância. O filho da deputada, Danilo Venâncio, explicou que a mãe estava com a saturação muito baixa. Fez uma ressonância que mostrou comprometimento nos pulmões. Durante a noite, a deputada apresentou uma melhora, mas continua na UTI. Janete de Sá testou positivo para o coronavírus na última quinta-feira. Ela fazia o tratamento em isolamento domiciliar. E olha, pessoal, nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 24 mortes e 902 novos casos de coronavírus. Veja os números atualizados no painel. O estado tem 72.605 casos de pessoas que foram contaminadas pela Covid. 2.280 não resistiram ao vírus e morreram. 51.300 é o número da esperança. É o total de curados dessa doença que provocou mudanças no mundo inteiro e imprimiu um novo normal. A taxa de ocupação de leitos de UTI também caiu nas últimas 24 horas. Ontem estava em 75%, hoje está em 73%. E olha quem disse que idade dita as regras dessa doença. Olha a dona Honória Maria Velbe, provando que é possível vencer a Covid aos 109 anos de idade. A alta da aposentada emocionou a equipe que cuidou dela num hospital de Linhares. Dona Honória ficou uma semana na UTI. Apesar da idade, não tem nenhuma doença e isso ajudou muito na recuperação. O resto do tratamento será feito em isolamento em casa, pertinho da família. A gente deseja ainda mais saúde para a dona Honória, que mostrou força nessa batalha contra o coronavírus. Que vitalidade, hein? Ai, gente, que coisa linda, viu? Bom ver isso. Nossa, muito bom. E olha, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou o projeto que manda planos de saúde cobrirem testes de Covid-19 no estado. Essa decisão, que obrigava os planos a fazer o exame, foi derrubada na última semana. De acordo com as emendas aprovadas por unanimidade em sessão virtual, os planos de saúde passam a ser obrigados a custear os testes de Covid, independente da decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A emenda, aprovada pelos deputados, tem como objetivo dar segurança jurídica ao projeto que dispensa o pedido médico para a realização do exame.
Você sabe os locais onde corre mais risco de ser contaminado pelo coronavírus? Há também espaços onde você não fica tão exposto ao vírus. Uma pesquisa da Associação Médica do Texas listou ações que vão do risco alto ao baixo. Essa tabela vem circulando na internet e o doutor Henrique Bonaldi fez um vídeo comentando para a gente. Vamos conversar um pouco sobre um folder que saiu sobre quais são as atividades hoje no mundo, já que o mundo está voltando a girar, graças a Deus, quais são as atividades de alto e baixo risco para a gente se contaminar ainda pelo Covid. Essa ideia, esse panfleto, ele veio do Texas. É uma associação médica do Texas, no estado dos Estados Unidos. O que fala esse negócio? Ele compara, de acordo com a quantidade de aglomeração e contato entre as pessoas, um montão de exemplo. E ele vai dizendo, ó, essa galera aqui é baixo risco, essa galera aqui é alto risco. Então, eu vou dar um exemplo. Cinema. Ele dá como alto risco de contágio. Por quê? Porque é muita gente aglomerada num ambiente fechado, confinado, por hora lá dentro. É claro, alto risco. Se tiver um indivíduo contaminado e ele der uma tossida no cinema, acabou. O cinema inteiro vai pegar esse negócio. Aí ele dá um outro exemplo, e eu não vou lembrar de todos os exemplos, mas nós vamos criar aqui. Eu vou viajar, eu, minha esposa e mais ninguém, e vou lá para Santa Teresa ficar sozinho numa casa. Qual o risco? Praticamente nenhum, já fico dentro de casa com ela, só vou entrar em contato eu e ela, nenhum. Supermercado lotado, ele dá para mais alto risco, fechado, e assim vai. Praia lotado, mais alto risco. Reunião familiar, mais para alto risco. Ao passo que ele vai falando outras coisas, atividade ao ar livre, sem contato com ninguém, mais para baixo risco. Você contar, por exemplo, nadar no mar às 5 da manhã, baixo risco, não tem ninguém. Então a sacada nesses exemplos é a gente, ao invés de falar de cada exemplo, a gente entender que toda vez que eu estiver longe dos outros, eu estou em baixo risco. Perto dos outros, eu estou em alto risco. Então você que vai sair de casa, 4 grandes exercícios, precisa mesmo sair? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Ainda é, infelizmente. A segunda é, lembrei da minha máscara? Lembrei do meu álcool? Lembrei de distanciar? Fiz essas 4 perguntas e as respostas são boas. Sai de casa. A gente já está podendo sair de casa, graças a Deus. Mas sai de forma coerente. Senão você vai dar um tiro no pé e a gente vai voltar a fechar comércio, vai voltar a fechar as coisas. Isso não vai ser bom para ninguém. Valeu, boa sorte. Recadinho dado, né? Sim. A seguir, homem é assassinado no meio da rua. Ele voltava de um bar. O crime pode ser acerto do tráfico de drogas. O TN1 visita o bairro Sotelândia, em Cariacica. Tá difícil, viu? Além de buracos, tem até cavalo pastando no meio da rua. E na Semana do Motorista, o TN1 mostra o trabalho de conscientização para um trânsito seguro. Voltamos rapidinho. Mais um assassinato registrado em Cariacica. Dessa vez, a vítima foi morta no meio da rua, no bairro Vila Oásis. O homem voltava de um bar quando foi surpreendido por 2 bandidos. O crime pode ter relação com dívida de drogas. A vítima vinha recebendo ameaças e, inclusive, chegou a morar fora do estado por um tempo para fugir de traficantes. O crime foi no bairro Vila Oásis, que fica em Cariacica. Era por volta de 10h30 da noite. Pedro Henrique dos Santos da Silva Pimenta, de 23 anos, conversava com um amigo. Estava acompanhado da namorada e o filho. Ele, então, resolveu sair e ir a um bar. Pedro desceu e foi até um bar. No retorno, trazia cerveja e também bala para o filho dele. Só que, no meio do caminho, acabou sendo atingido com vários tiros que foram disparados, de acordo com testemunhas, por 2 homens que estavam numa moto. Pedro não teve sequer chance de socorro e morreu ali, naquele local. Os 2 homens fugiram no sentido de Porto de Santana. Pedro foi morto a poucos metros de casa. O doce que trazia para o filho ficou espalhado no mesmo local onde as marcas dos disparos fizeram buracos. O motivo da morte dele ainda é desconhecido. De acordo com as investigações preliminares, a vítima tinha dívida de drogas. Ele chegou a ir para Minas Gerais, onde ficou por cerca de 1 ano devido às ameaças que sofria. Pedro tinha passagens por roubo, furto e tráfico. O crime agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Bom, até agora ninguém foi preso. Rua é
bairro Sotelândia, em Cariacica. Tem até cavalo pastando no meio da rua. E a quantidade de buracos, hein? São tantos que os próprios moradores têm tirado dinheiro do bolso para amenizar o problema. Chão de terra batida, animais soltos, inclusive se alimentando. Muito verde. Oh, é o próprio interior. Coisa boa. Pode cortar a trilha porque aspecto de interior aqui não tem não. Conhece interior? Vai por mim. O aspecto aqui é de descaso mesmo. De um ponto ao outro, a rua está toda esburacada, toda desnivelada. E só não está pior, porque os moradores da Rua E, em Sotelândia, Cariacica, fazem de tudo para não azedar a maionese ainda mais. Essa maionese tem gosto de quê, Sandra? Tá azeda a maionese. Não tem rua, tem só buraco. Só lama. Tem 13 anos que eu moro aqui, é 13 anos que é assim. Então quando perguntam, vocês moram onde? Qual rua é buraco E? Mora onde? Moro lá em Sotelândia, lá em Cariacica, misericórdia. Falo bem assim, já sabe como é que é aqui, né? 40 anos de Rua E, que nada combina com a beleza e a elegância da avó Maria. Que coisa mais linda! Ah, o zoião lindo da avó, gente. Pena que o cenário não ajuda em nada. Aqui melhorou assim, porque meu vizinho aqui juntou, que a água aqui entrava tudo pra dentro, né? Aí ele via aquele sofrimento toda vez que chovia, aí ele fez esse piso aqui pra mim, mais meu neto, né? E lá na prefeitura isso aqui tá calçado. A Rua E tem sim rede de esgoto, mas o calçamento e a rede de drenagem ainda não existem por aqui. Claro, né? Senão os cavalos não pastariam no asfalto. Porque nós moradores daqui, reunimos de vez em quando para poder melhorar isso aqui, porque senão isso aqui não tinha nem como passar. Então para nós está muito difícil. Qualquer melhora aqui para nós é muito bem-vindo, porque evita da gente gastar dinheiro. Não custa nada lembrar, a Rua E existe, não está no interior, tem no mapa e o IPTU chega. Olha que beleza! Pastando e bebendo água, né? Dali, né? Fala sério. Que tristeza, gente. E a resposta? Infelizmente, os moradores vão continuar com esse problema aí, viu? A Secretaria de Obras de Cariacica disse que o município está captando recursos junto aos governos federal e estadual para realizar obras de drenagem e pavimentação, isso em outras ruas do bairro. As obras foram definidas no orçamento participativo entre 2005 e 2012. Sobre o IPTU, os moradores de ruas não pavimentadas têm direito à isenção. Basta solicitar junto à prefeitura e se encaixar em alguns critérios. O atendimento é feito pelo telefone 3354-5870. Não, pelo que eu entendi, estão captando recursos para obras de ruas escolhidas em orçamento participativo entre 2005 e 2012. Nós estamos em 2020. Gente, e aí? É incrível, né? Olha, na Semana do Motorista, a importância da conscientização para um trânsito seguro. Caminhoneiros que cruzam a BR-101 participam de uma ação. Um trabalho muito importante, principalmente nessa época de pandemia. Além de orientações, recebem também kits de higiene, alimentação e fazem exames. Eu fui lá conferir. O cone gigante é o sinal de alerta. Cuidar da saúde à beira da BR-101. Seu Cleuson, de Rio Novo do Sul, caminhoneiro há 20 anos, não perdeu tempo. Casado, pai de 2 filhos, já andou boa parte desse mundo chamado Brasil e agora faz o trajeto Linhares-Rio de Janeiro, levando o nosso mamão para os cariocas. Mas a rotina é normal, né? A gente já tem bastante tempo na estrada, já estou com 20 anos na estrada. E o corre-corre da vida, né? A gente precisa trabalhar e estão aí nessa pandemia, tudo. Estão trabalhando, né? Pedindo a Deus que melhora isso. A ação no posto de pesagem da Serra é uma parceria da Eco 101, Federação das Indústrias do Espírito Santo, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Polícia Rodoviária Federal e SEST Senat.
Os caminhoneiros também aferem a pressão, recebem kits de higiene, alimentação, álcool em gel e máscara. Combate ao coronavírus e segurança na estrada. Junto com esse material, com esse kit que a gente está disponibilizando, que é álcool em gel, as máscaras e o material orientativo, é que também cada vez mais esses motoristas que precisam estar nessa linha de frente, eles estejam de forma segura. Então esse material proporciona isso, uma orientação de como se comportar, como se prevenir diante dessa pandemia. As ações da Semana do Motorista vão até o próximo sábado, mas o trabalho de conscientização esse não para. Desde o dia 25 de março, 52 mil caminhoneiros foram abordados na rodovia. No total, foram distribuídos 48 mil frascos de álcool em gel, 23 mil pares de luvas e 32 mil máscaras, além de 7.400 refeições e kits lanche. Além do posto de pesagem na Serra, a mesma estrutura também está montada nos postos de Linhares e de Rio Novo do Sul, sempre de 10 da manhã às 4 da tarde até sexta-feira. E já no sábado, as ações serão realizadas nas praças de pedágio da Serra e de Itapemirim. E além de trabalhos de conscientização, em 7 anos, a Eco 101 investiu em toda a BR-101 mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em obras de modernização, melhorias e ampliação e serviços operacionais. O principal objetivo, um trânsito mais seguro. Em toda a BR-101, a cada 40 quilômetros em média, temos base de atendimento ao usuário, onde o motorista pode parar, utilizar o banheiro, tomar uma água, fazer uma parada segura e seguir viagem. Pois é, cuidado na estrada é sempre importante. Não é isso, George? Sim, muito importante o trabalho. Acompanhei lá de perto, muito legal. E olha, em instantes, a Agência Nacional de Energia Elétrica proíbe o corte de luz para famílias de baixa renda até o fim do ano. Voltamos rapidinho. A Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu o corte de luz para famílias de baixa renda até o final do ano. A regra, que valia até o fim deste mês, foi estendida até o final de 2020. A decisão é válida para famílias de baixa renda beneficiadas pela tarifa social que não conseguem pagar a conta de energia. A norma será estendida até finalizar a pandemia do coronavírus. Para outras residências e imóveis comerciais, o prazo de 31 de julho está mantido. Além das famílias carentes, a regra vale para consumidores que não estejam recebendo a fatura impressa, consumidores em locais onde não há posto de arrecadação, como lotéricas e bancos, e consumidores que têm equipamentos essenciais à vida. Pessoal, passamos por meses complicados de muita insegurança e apreensão por conta da pandemia do coronavírus. Mas agora a gente precisa se preparar para retomar as atividades. Precisamos voltar com segurança, cuidado e seguindo as orientações de prevenção. Vai sair de casa? Coloca a máscara. Ela é muito importante para proteger você e os outros. A recomendação de lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel continua fundamental. Manter distância na hora de conversar, higienizar seu material de trabalho, telefone, mesa, celular, não compartilhar objetos de uso pessoal. Seguindo as orientações, a gente diminui a chance de contágio e pode ver o nosso Brasil crescer de novo. Para retomar, o cuidado tem que continuar. O Brasil se prepara junto com você. Olá, amigos do TN. Meu nome é Lourdes, sou de Vila Velha, faço artesanato há mais de 30 anos. Vim mostrar para vocês os meus jogos de banheiro, atoalhado, acolchoados, com aplicação, lindas peças para vocês. Também tapetes para a cozinha, aceito encomenda, forneço para a loja Masterplace Reta da Penha. Meu Facebook é Lourdes Artesanato. Meu Instagram é de Lourdes Decor. Meu WhatsApp é 998110283.
Para vocês que ainda não é meu cliente, convido vocês a conhecer os meus trabalhos. Vocês vão amar. Beijinho! Tá bonita. Viu? Beijinho para Lourdes, que arrasa no artesanato, jogos de banheiro, tapetes para cozinha, tudo bem caprichado. Vamos encomendar, gente? Fale com a Lourdes, 99811-0283, 99811-0283. Lembrando, você de casa, participa dos nossos classificados. É simples, fácil e rápido. É só você gravar um vídeo e mandar para o nosso WhatsApp. 99792-2530, 99792-2530. E o nosso WhatsApp também recebe outras mensagens, né, Ingrid? Outras mensagens, beijos, dúvidas também, sugestões de reportagem, denúncias, tudo. Nosso canal direto com você. E agora tem recadinho do Sebrae chegando para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. E nós ficamos por aqui desejando saúde e cuidado para você. Amanhã te esperamos com carinho e informações. Beijos e até lá. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. E a gente espera amanhã, tá bom, pessoal? Beijo, até lá.